um vice-presidente de uma grande empresa chegou pra gente e falou assim: puxa, o que vocês estão fazendo? Porque toda feira que eu vou, tem uns candidatos no meu stand falando que combinam comigo e tá escrito num papelzinho sulfite Guppy. Aí, sem querer, a gente acertou no marketing. Acho que tem um perfil que inconsciente eu fazia e que me forma muito no que eu sou hoje, mas que na época eu não tinha ideia que era um perfil mais empreendedor. E eu acho que me resume muito algumas características que eu vou te falar da minha infância em relação a isso. Primeiro é que com 7 anos eu pegava minhas revistinhas que eu ganhava dos meus pais para pintar. E aí meu irmão, ele tem um talento muito incrível para desenho, ele pintava tudo, eu reunia essas revistas e ia vender na frente da minha casa. E eu tinha 7 anos. E aí, claramente, os vizinhos compravam e ficavam com dó, né? Coitada da Mari ali vendendo e o irmão ali pintando. E hoje esse meu irmão é meu sócio. Eu peguei bijuterias para começar a vender. E eu não fazia isso porque eu precisava de dinheiro ou porque meus pais, né, queriam que eu vendesse, mas é porque eu gostava de fato. Eu ia lá na 25 de março com a minha mãe, comprava várias bijuterias, fazia um negocinho, colocava bonitinho em cada pacotinho e saia vendendo pra todo mundo no colégio, e isso me dava uma sensação super gostosa. Depois eu vi que as meninas começaram a crescer, queriam pintar unha, comecei a vender o quê? Esmalte também no colégio. E aí eu entrei na faculdade, sou formada aqui na USP, e assim que eu entrei numa das entidades estudantis, que foi a empresa Júnior, eu vi que tinham várias áreas muito legais, mas não tinha nenhum projeto de responsabilidade social. Então eu montei uma área de responsabilidade social, comecei a fazer vários projetos ali dentro e me envolver em projetos desde formar uma comunidade, uma padaria comunitária em uma comunidade carente perto da USP, onde as pessoas poderiam trocar pet por pão e ao mesmo tempo a gente formaria as pessoas dentro da comunidade para serem padeiros e outras pessoas através do Senai. Deu tudo errado, mas foi muito bom porque me trouxe vários aprendizados, então acho que esses exemplos me definem muito de gostar de fazer coisa nova, de me enfiar nessas coisas, por mais que na época eu zero achava que isso era ser empreendedor. Tanto que quando eu me formei, isso não passou na minha cabeça, eu não queria empreender de jeito nenhum, eu queria entrar num programa de trainee bom, e foi aí que eu entrei num programa de trainee da Ambev, que era o que eu mais gostava e queria fazer carreira na Ambev. Aí uma pessoa lá olhou pra mim e falou assim: Mari, você já pensou em trabalhar com gente de gestão, que é o RH, né? Eu, nossa, não quero de jeito nenhum, muito operacional. Aí ele falou assim: puxa, dá uma chance. Eu falei: vou dar uma chance, vamos. Aí não só fui para RH, né, gente de gestão, como eles me colocaram em fábrica, que era um mundo novo que eu zero conhecia. E me apaixonei. E aí em São Paulo, em 2014, eu olhava todas as fábricas da Ambev da América Latina, mas na parte de gestão. E aí comecei a me envolver em vários projetos como esse, né, para tentar descobrir muitas coisas em relação, puxa, como que a gente faz para aumentar a performance, como que a gente melhora o recrutamento. E foi daí que veio a ideia para fazer a Guppy. Era um ano que eu estava muito próxima para entender como que a gente poderia fazer algumas adequações, desde processo, perfil de contratação, nas portas de entrada como estágio, como trainee, para a gente conseguir fazer com que essas pessoas ficassem mais tempo na companhia, conseguissem performar mais. E aí eu vi assim como é difícil, né, a gente conseguir fazer isso de uma forma padronizada, escalável, como é difícil quando uma empresa contrata muita gente, você contratar rápido as pessoas certas. E aí eu vendo várias coisas, né, dando muito certo em relação a isso, teve um dia mesmo sem pensar em querer empreender que me veio um insight. Eu falei, puxa, e se a gente conseguisse entender quem que é o perfil certo que a gente contrata, põe uma inteligência artificial com machine learning que vai aprendendo constantemente sobre esse perfil e refinando, mas ao mesmo tempo em um sistema muito fácil de ser usado. A gente estava implementando nessa época um sistema super grande para digitalizar e centralizar todo o processo de recrutamento, mas ele era tão complexo que na verdade o gestor não queria abrir a vaga dentro do sistema, ele queria fazer tudo para fazer por fora para não entrar no sistema. E recrutamento tem que ser bacana.
Porque quando a gente está numa empresa que a gente é líder, a gente está o tempo inteiro recrutando. E do outro lado do candidato, quando você está se candidatando a uma vaga, a experiência é super ruim. E aí que veio o insight, puxa, eu quero fazer alguma coisa para revolucionar a forma que a gente faz recrutamento, para que seja muito simples, seja muito fácil. E a inteligência artificial tem o mesmo mindset do Google. Quando você vai no campinho do Google, não é simples. A nossa mãe usa o Google, a nossa avó usa o Google, é de tão simples que é. Mas tem uma super inteligência por trás. Mas a gente começou pivotando no modelo B2C, onde a nossa hipótese inicial lá em 2015 era: se a gente fizer o candidato se autofiltrar em um processo, puxa, vários que saem se aplicando em todo tipo de vaga, se ele souber qual que é a empresa certa para ele, o processo do recrutador vai ficar muito mais simples. Aí a gente foi entendendo que as empresas começaram a, puxa, o que vocês estão fazendo? Então você vai me dar o candidato que tem mais match? Puxa, eu quero. Aí a gente foi conversando com muita empresa, testando muito, a gente foi muito rápido, porque nosso perfil como empreendedor é execução total. Então a gente pegou feira de recrutamento, que tem sempre muito candidato, muita empresa, e pegou todas as feiras de São Paulo interior para testar a Gup. E a gente colocava em toda feira várias coisinhas pra gente testar e pivotar, testar e pivotar. Em uma dessas feiras, um vice-presidente de uma grande empresa chegou pra gente e falou assim: puxa, o que vocês estão fazendo? Porque toda feira que eu vou, tem uns candidatos no meu stand falando que combinam comigo e tá escrito num papelzinho Sulfite Gup. Aí, sem querer, a gente acertou no marketing, sem querer, porque as empresas começaram a conhecer a gente por isso, que a gente entregava para os candidatos. E aí esse vice-presidente falou assim: puxa, eu quero fazer um negócio assim na América Latina inteira, eu quero uma plataforma que me ajude a centralizar o recrutamento, digitalizar, mas de forma inteligente. Aí o que a gente fez como empreendedores? Eu tenho isso para você. E aí a gente não tinha nada, não tinha plataforma, entramos num processo latam de suprimentos, de negociação com várias ferramentas prontas nos Estados Unidos que estavam tentando entrar nessa empresa. A Gup ela é uma plataforma que automatiza todo o processo de recrutamento e seleção, desde o momento da abertura da vaga até o momento do fechamento da vaga. E a gente também consegue, além disso, te ajudar a encontrar a pessoa certa, porque como base de tudo a gente usa inteligência artificial, que ela aprende com o padrão de recrutamento de cada tipo de empresa, por cada tipo de perfil de área, de vaga. E aí com isso, antes você recebia milhares de currículos e o que você fazia? Se você não tivesse uma ferramenta, você ia salvar todos os seus currículos numa pastinha desktop, ou você ia ficar recebendo milhares de currículos no seu e-mail, ia ficar doida, ali tentando filtrar tudo. E agora a gente deixa tudo isso centralizado numa plataforma que faz toda essa gestão para você. E ao invés de você pegar todos os currículos por ordem alfabética e começar a colocar filtros como: eu quero dessas universidades, eu quero desses cursos, será que você não está com bias nessa seleção, que são os vieses inconscientes? Será que realmente são essas universidades as pessoas que mais performam? E aí a inteligência artificial ela é ótima para tornar esse processo mais diverso. E ela vai realmente entender o que mais funciona para cada tipo de vaga para te ajudar nessa seleção. Para que a gente faça todo o trabalho e consiga te dar quem são as pessoas certas para você entrevistar. Mas no seu front, tudo seja muito fácil. Você abre a vaga fácil, você consegue divulgar a vaga em vários canais super fácil. Recebe todos os candidatos já triados para você, e do outro lado do candidato tem uma experiência bacana, onde ele sobe o currículo, em segundos ele já tem um currículo lá que o nosso robozinho leu, só pergunta o que não entendeu, ele entra, ele consegue ver todas as etapas do processo, recebe feedback por lá, consegue se desenvolver. Então esse que é o objetivo da Gup, a gente fazer esse processo ser muito mais gostoso e muito mais justo também. É muito difícil você, como empreendedor, você estar num dia super tranquilo, que você não tem grandes preocupações. A gente brinca que assim, é uma montanha-russa de emoções. Às vezes, no mesmo dia, você tem um pensamento: nossa, eu vou ganhar o mundo. E no mesmo dia você fala: caramba, acho que não vai pra frente. Então, é muito intenso isso. Algumas coisas durante a trajetória foram bem difíceis. Por exemplo, o primeiro processo de captação nosso, de investimento, era o meu primeiro processo. Eu não sabia fazer isso, né? Tudo fui aprendendo. E aí a gente quase pegou um investimento que não ia ser bom pra gente. Tinha diversas amarras desde gestão do negócio,
muitas coisas no contrato que iam enrijecer bastante a gente, enfim. E a gente precisava desse dinheiro para dar os próximos passos. A gente já tinha 15 pessoas no time, só que eu tinha 2 meses de caixa. E foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez na Gup, que eu olhei aquele contrato e falei, puxa, o investidor já tinha assinado, estava me dando pressão para eu assinar. E eu falei, puxa, se eu assinar isso daqui, a gente vai ter um alívio no curto prazo, mas um problema no médio e longo. E aí eu cheguei para os founders e falei assim, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar uns 5 meses sem ganhar R$1 de novo, economiza de tudo, vou precisar tirar dinheiro da poupança aí de todo mundo pra gente não deixar de pagar salário para ninguém. A gente vai ter que se reinventar em como vende, porque a gente vai precisar vender muito para trazer fluxo de caixa, mas a gente não vai pegar esse dinheiro, porque a gente vai buscar um investidor melhor. E foi super difícil fazer isso, a gente fez. O negócio de tecnologia, quando começa, não necessariamente toda a parte de back-end está estruturada para escalar, para ser super ágil numa infraestrutura. Então, o que pode acontecer é que depois de um tempo, quando você tem muitos clientes, você vai ter que refatorar muita coisa de legado de tecnologia. E chegou em 2017, a gente viu que a gente tinha muito legado. A gente já estava com uns 30 clientes. Para conseguir realmente escalar, a gente precisava reformular muita coisa no nosso back-end. E aí a gente tomou a decisão difícil de praticamente jogar fora o que a gente tinha e começar tudo do zero. Assim, depois da parte do investimento, com certeza esse foi o maior desafio da Gup depois, que foi, puxa, como é que você fala com os seus clientes que estão querendo ver que a plataforma melhore, que você vai ficar 4 meses sem entregar nenhuma melhoria para eles, com eles pagando, e eles não vão poder, tipo, puxa, por favor, não saia, não deixe de ser meu cliente e confie em mim que daqui 4 meses eu vou te entregar um negócio muito melhor. E aí a gente fez isso, foi lá, conversou com todos os clientes, com cada um, colocou a gente, né, no processo, falando, puxa, confia, vai vir um negócio muito melhor. E aí segurando todo mundo aqui e fazendo do outro lado, né, um time de tecnologia enxuto voar para conseguir entregar tudo em 4 meses. A gente reformulou tudo, entregou um produto animal. Aí a gente aproveitou isso e reformulou toda a identidade visual da Gup, com um novo conceito, uma nova marca. Lançamos para o mercado durante a nossa residência lá no Google Campus. Mas eu acho que essa vida empreendedora é você conseguir também ter a confiança e entregar e fazer entregar, né? Entregar o que promete. O mundo está mudando muito rápido em relação a pessoas, desde a forma que a gente trabalha, a forma que a gente recruta. Quando a gente olha lá para fora e já vê nos Estados Unidos 40% da força de trabalho americana como freelancer, você começa a observar que vai ter um movimento muito drástico. Até como que a gente não entra numa empresa para virar presidente na mesma empresa e no futuro bem próximo você vai estar trabalhando para um monte de gente ao mesmo tempo. Com isso, o recrutamento ele vai se transformar muito. Você vai ter que contratar muito rápido as pessoas e de forma super assertiva. Então eu visualizo a Gup daqui a 5 anos conseguindo ter todo um background de experiência, de data, para conseguir ter com essa inteligência mais força para ajudar as empresas nesse movimento, né, de achar a pessoa certa rápido. E a gente, como um dos players mais fortes aí, com certeza o mais forte na América Latina, mas a gente visualiza que dá para crescer muito em países emergentes. E talvez expandir para ajudar em outras partes desse processo, além de recrutamento. Primeiro, escolha muito bem seus sócios. Isso eu tive muita sorte. Porque é isso que vai fazer tudo dar certo ou não. Vai ser difícil demais a jornada. Essa jornada que a gente às vezes ouve falar que foi tudo incrível, ela não existe. E se você tem bons sócios para nas partes boas e difíceis vocês saírem do outro lado, puxa, já tá com mais de 50% ganham. Segundo, não desista, porque a gente, poxa, eu entrei na Wayra, tinham diversos empreendedores junto comigo, na mesma turma de aceleração, vários já não existem mais. Entrei no Google Campus, alguns já não existem mais. Então a gente sabe que no Brasil, no terceiro ano, só 25% dos negócios sobrevivem. Então vai ser difícil. E é bom você ter essa consciência, né, para quem está começando. Então é não desistir.
Claro que essa linha é tênue entre eu não desistir por falta de resiliência ou não desistir porque realmente o negócio não vai para frente e você não conseguiu ter flexibilidade para ajustar ou para ir entendendo o que você precisa mudar. Mas acho que essa é uma variável também importante. E acho que o terceiro, que para nós é a nossa fórmula de sucesso, é gente e cultura. Hoje, a maior vantagem competitiva, mais do que nunca, não é mais tecnologia que é acessível. É quem faz a tecnologia, são as pessoas. Então, invista muito em gente e cultura. A gente é muito mão na massa, como eu te falei, super executor, trabalha demais. Eu achava que eu fosse trabalhar menos, né? Eu falei, aqui a gente já trabalha muito, né, nessa empresa, mas não, quando você é empreendedor, você trabalha muito mais. Mas eu acho que, assim, tem a sorte para mim, a oportunidade com preparo. Ninguém tem sorte porque, puxa, quando acontece, por exemplo, o vice-presidente foi lá falar com a gente sem produto. Puta, que sorte, Mari. Mais ou menos. A gente teve a oportunidade de tê-lo aí na nossa frente, mas o nosso preparo de conseguir visualizar que a gente poderia entregar e de propor aquilo e desenhar e fazer acontecer a plataforma em 3 meses é que fez essa sorte acontecer. Então, eu acho que é 50 de suor, 50 de oportunidades muito legais. Por exemplo, a Wayra, que foi a aceleradora da GUP em 2016, a gente encontrou numa feira. Eu fui conversar na época com o head de aceleração da Wayra, contei inocentemente que eu nem sabia o que era a Wayra, o que a gente estava fazendo. Ele falou, Mari, a gente está com um processo de aceleração. Eu não sabia o que era aceleração ainda na época. E se não quer participar, a gente já está na fase final. Eu, beleza, eu vou participar, você vai lá fazer um pitch. Eu não sabia o que era pitch. Cheguei em casa, entrei no YouTube, pitch. Fui lá, estudei o que era pitch, me preparei, a gente foi lá e passou. Legal que eu tive a oportunidade de encontrá-lo, mas teve um preparo por trás para a gente conseguir agarrar essa oportunidade.